Perfect, já estamos ao vivo, já estamos online. E aí eu quero compartilhar também a minha tela aqui com você, porque hoje a gente vai escrever bastante. E eu acho que essa aula ela vai ser muito interessante, muito interessante. Isso eu confesso para vocês que foi uma das aulas que eu gostaria de ter tido, sabe? E infelizmente eu não tive quando eu estava aprendendo inglês. E o que me dificultou um pouco, mas assim. Resolvi o problema, mas depois eu tive que estudar isso um pouco mais a fundo e foi muito interessante. Porque é a diferença de quando a gente usa uma palavra terminando com ed e uma outra palavra terminando com ing. Então a gente vai ter aqui, olha, eu vou até colocar essas duas palavras aqui, ó. A gente tem o sufixo ed e a gente vai ter o sufixo ing. Jaque, você sabe me dizer, Jaque, quando, assim, o que que você lembra? O que que vem na tua cabeça na hora, Jaque? Quando a gente pensa em palavras terminadas com ed e a gente pensa em palavras terminadas com ing. ED acho que é quando já foi, né? E ING é quando tá acontecendo ali, tipo, Legal. não sei. Eu acho que é isso. Acho que o ED eu tô falando errado, Não, não, mas o não, ING é perfeito. isso. Pode colocar É para isso, fora. tá certo? Perfeito, Tá sim, bom. sim, exatamente. Então, normalmente a gente vai pensar, Jaque, em colocar o ed para algo que esteja acontecendo no passado, correto? Né? Então, por exemplo, o verbo trabalhar. Trabalhar, a gente tem o verbo chamado work. E aí, quando a gente coloca ed nele, ele vira work, Uhum. né? Eu Working. trabalhei. Né? Então, eu falo, Uhum. I worked, eu trabalhei. E aí, usando o mesmo verbo, work, se eu colocar ing, né? E botar o verbo to be, eu posso falar I am working, que vai dar a ideia de eu estou trabalhando. Perfeito? Tudo bem aqui, gente? Tranquilo? Eu quero que vocês vão me dando um ok aqui, tá? Eu vou chamar depois vocês para poderem estar no chat, mas eu quero que depois vocês vão me dando um ok aqui. Perfeito? Show de bola. Então vamos lá. Eu quero então agora começar a construir algumas ideias com relação a esse ED e esse ING, tá bom? E eu acho que talvez isso aqui vai ser muito interessante para quem está começando agora. Eu vou começar bem devagar, vai ser bem tranquilo, mas ao mesmo tempo para quem já tem uma base, vai ser bem interessante também, porque talvez você não conhecia essa estrutura de ED e de ING. Perfeito? Gente, qualquer dúvida, vai mandando aqui no chat, tá bom? Que eu vou olhando aqui e vou respondendo, tá? Então vamos lá, vamos começar então a construir as coisas aqui, né? Vamos começar a dar uma cara para as coisas. Então, olha só, eu vou tentar construir algo aqui muito interessante. Vamos pensar na seguinte situação: está acontecendo, né? Deixa eu até mudar esse acontecendo para dar a ideia de em andamento. Então, por exemplo, está em andamento. Então, se algo está em andamento, você para para pensar. Algo está em andamento, está acontecendo? Cara, você vai usar o ing. Simples assim. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui para você não ficar perdido, obviamente. Então, para pensar. Nilo, o que que você está fazendo agora? Você está estudando, correto, Nilo? Sim, Então, você consegue construir essa frase em inglês? Eu estou estudando? sim. Pode falar para mim? I am studying. Pera, agora minha língua travou. Tranquilo, fica leve. Lembra que a ideia dessa aula, Nilo, é exatamente isso. A gente destravar, a gente perder essa vergonha. Você tá em casa, mas pode falar, que eu tô te ouvindo aqui. I am, tá perfeito. Studying. Isso aí. I am. A gente pode falar, Nilo, studying. Stu. Ok, Isso. studying. Perfeito, Nilo. I am studying, correto? Então, o que que você fez, Nilo? Você pegou o verbo study, correto? E colocou Sim, um ing ali para dar essa ideia de que tá alguma coisa em andamento, que você está sim, fazendo isso neste momento. Fez sentido? Tudo bem? sim, Então, I am studying, eu estou estudando. Tranquilo? Vou pegar aqui um outro exemplo. Por exemplo, Brenda, se eu quisesse falar, Brenda, que eu estou trabalhando, como é que a gente construiria essa frase, Brenda?
I'm working. Perfeito, meu bem. Então, quando eu falo I am working, significa que é algo que eu estou fazendo nesse momento, correto? Correto? E aí, mais uma vez, Brenda, o que que você fez? Você pegou o verbo work e colocou ing, correto? Tudo bem aqui, gente? Então, você pegou o verbo work e colocou ing, certo, Brenda? Tranquilo? Tranquilo. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, quando tem alguma coisa em andamento, a gente usa o ing. Tudo certo? Agora, eu vou trazer uma outra linha de raciocínio. Aconteceu no passado. Aconteceu no passado. E aí, aqui dá uma quebrada na gente, porque esse passado ele tem que ser regular, tá? Mas tá tudo bem. Então, se aconteceu no passado, se alguma coisa aconteceu no passado, aí, nesse caso, igual a Jaqueline falou, você usa ED. Então, agora, por exemplo, Nilo, se eu quisesse pegar essa frase agora que você falou, eu estou estudando, eu quero falar assim agora, Nilo, eu estudei. Como é que fica essa frase, Nilo? Tá me ouvindo? Nilo tá por aí? Acho que seu microfone, Nilo. Oi, desculpa. Ah, não, que isso? É porque eu tava jantando, gente, Ah, perdão. desculpa. Não, nada. Então, Nilo, como é que falaria, por exemplo, eu estudei inglês? I studied. Isso aí, meu Aí amigo. você Perfeito. vai adicionar o ED e o I, né? Isso Ou, aí. Perfeito, perfeito. I studied. Aqui tem uma questão pelo fato de você ter a palavra termina com Y, você tira o Y e coloca um izinho ali, é um detalhe, mas basicamente ela termina com ED. Perfeito? Sensacional, ok. Nilo. Brenda, se eu quisesse falar agora, por exemplo, eu trabalhei, ao invés de eu falar eu estou trabalhando, como é que ficaria essa frase? Brenda, I worked. muito bom, muito bom. Então, aqui são o ponto mais tranquilo. Se eu quero falar uma frase de alguma coisa que está em andamento, eu uso o ing. Se eu quiser falar de alguma coisa que está no passado, eu uso o ed. Até aqui tudo bem, gente? Tudo certo? E aí, eu quero que você tente construir a seguinte frase agora. Com base nisso, ó, eu quero todo mundo escrevendo aqui no chat, tá bom? Todo mundo escrevendo no chat a seguinte frase: olha, eu tô aqui e eu tô ensinando, correto? O verbo ensinar é o verbo teach, tá? Teach. Então, como é que eu falaria, por exemplo, eu estou ensinando? Literalmente, eu estou dando aula, né? Eu quero que você tente escrever essa frase para mim agora no chat, em inglês. Coloca para mim aqui, olha, eu estou ensinando. Vamos lá, todo mundo. Ó, Matheus já subiu aqui. Maísa, Brenda, manda. Perfeito, perfeito. Ó, aqui um detalhe bem interessante. Uns colocaram abreviado e outros colocaram completo. Isso aqui não é um problema. Tá bom, gente? Então, por exemplo, eu tô vendo aqui, ó, o pessoal colocou ou I'm ou colocou I am. O I'm é uma abreviação do I am, tá? Então, por que a gente usa muito abreviado? Porque, cara, no inglês falado é mais comum, tá? Você vai ouvir muito mais o I'm do que I am. Então, a frase ficaria I am teaching. Perfeito? I am teaching. Muito bom, gente, muito bom. I am teaching. Perfeito. Então, vocês entenderam aqui como é que funciona o negócio. Agora eu vou trazer alguns pontos que vai ser bem interessante da ideia de você usar o ing. Deixa eu acertar aqui. Então, ó, está em andamento ing, aconteceu no passado regular, é de. Coisa linda. Agora, olha só que interessante. É hábito ou uma atividade? É hábito ou uma atividade como substantivo? O pessoal tá olhando e falando, meu Deus, mas que negócio é esse de hábito, atividade como substantivo? Calma que eu vou explicar isso aqui.
tá bom? Então, por exemplo, quando a gente está falando de um hábito, quando a gente está falando de uma atividade, a gente usa a ideia do ing para poder falar dessa atividade. Como, por exemplo, eu quero falar assim, natação. Natação, eu vou pegar primeiro o verbo aqui para poder contextualizar para você. A gente tem o verbo swim, que significa nadar, tá bom? Mas aí eu quero falar natação. Como é que eu falo? Tipo, natação. Eu vou pegar o verbo swim e vou colocar ing. Perceba que aqui, olha, vou escrever assim, olha, swimming. Aí, poxa, você pode parar e pensar agora e falar, pô, Marcos, mas swimming não é aqui que está acontecendo, que está em andamento, o ing ali, né, nadando? Também. Ele pode significar os dois. Pô, Marcos, mas como é que eu vou saber? O contexto, ele vai dizer para você se eu estou nadando ou se é natação. Eu vou escrever duas frases aqui e aí eu vou perguntar para um de vocês para saber se vocês conseguem entender. Ó, swimming is good e I am ou I'm swimming. Raquel, você tá por aí, meu bem? Tá me Tô ouvindo? assim, tá me escutando? Tô te escutando. Raquel, quando eu dou essas duas frases aqui pra você, swimming is good e I'm swimming, concorda que tem swimming ali, né? As duas palavras. Sim. E como é que você traduziria a primeira e como é que você traduziria a segunda, Raquel? Caramba, acho que a primeira é nadar, natação é bom. Perfeito. Isso aí. Natação é bom. E a segunda, Raquel? É, eu nado, Isso aí, quase lá. Eu nado, não, mas como tem o ing, seria alguma coisa que você está fazendo nesse momento. eu estou nadando. Perfeito. Isso aí. Então, olha só, o que o contexto ele faz para você, Raquel. Tá vendo? Swimming is good. Perceba que não tem ali um verbo to be, né? Não tem I am Sim, swimming, não tem um you are swimming, não tem nada disso. Então, eu sei que nesse caso é um substantivo. No outro, pelo contrário, tem ali, né, um verbo to be. Então, como tem o verbo to be, eu já vou indicar que, cara, não, eu estou nadando. nadando. Tudo bem? Então, você percebe, Raquel, o quanto o contexto aqui ele faz a diferença para você? Sim, Fez sentido isso pra você? Gente, se não fizer sentido pra total. alguém, pode comentar no chat aqui, tá? Pô, Marcos, fiquei um pouco perdido, pode explicar de novo. Coloca no chat aqui que eu vou explicando, tá? Mas, então a gente usa muitas das vezes para hábito, para atividade, como substantivo, a gente vai usar o ing ali, tá bom? E aí, eu vou também dar uma outro ponto aqui, que isso aqui é sensacional. A gente vai aprofundar um pouco mais dentro disso aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre um adjetivo de como alguém se sente. Como alguém se sente. Eu quero falar de como alguém se sente com relação ao adjetivo. Eu vou usar, meus queridos. Calma aí que eu não botei aqui o ing, né? Ing. E aí eu vou usar ed. Pô, Marcos, como assim um adjetivo sobre alguém que sente? Alguém se sente, né? Então, por exemplo, vamos supor que Lari, você está interessada. Tudo bem? Pensa na frase, Lara. Eu estou interessada. Como é que você falaria essa frase em inglês? Consegue construir, Lari? Foi eu ou tem outra Larissa Não, aqui? você mesmo, amor, você mesmo. É porque você falou Lara, eu fiquei É, eu confusa se falei era. Lara, né? Foi mal. Era Lari mesmo, saiu Lara, foi mal. Como é que você construiria, Lari? Essa É, no frase. caso, eu estou interessado em Isso qualquer aí. coisa, né? Simplesmente, só a frase eu estou interessado. Tá, seria I'm interested. Não sei se eu pronuncio. Muito bom, meu bem, muito bom. Então, I'm. Olha só que loucura. Eu não sei se vocês já tinham parado para poder pensar nisso aqui, né? Que, pô, quando a gente usa o verbo to be, a gente fala, não, o verbo to be, depois vai vir um verbo com ing, né? Como a gente viu aqui agora, no I'm swimming, I am studying.
I am working, né? Igual a gente viu aqui, né? Verbo to be e o ing. Só que a Lari, ela acabou de falar uma parada pra mim e ela colocou o verbo no passado. Como assim, cara? Ela colocou isso no passado. Ela falou o seguinte pra mim: I'm interested. Só que perceba, Lari, quando tu falou isso, interested não é um verbo aqui, né? Você não está fazendo uma ação. Isso aqui é um adjetivo. Você está interessada. Eu estou me sentindo interessada em alguma coisa. Então, olha só que frase interessante, porque você tem o verbo to be e você tem um verbo terminando com ed, né? Você tem, na verdade, uma palavra terminando com ed. Então, eu estou interessada. Vai dar a ideia de tipo, cara, I'm interested, terminando com ed, né? Um verbo to be e uma palavra terminando com ed. Olha só, se você achou que isso não era possível, pasme. Isso é possível. Pessoal, tudo bem aqui? Eu acho que isso aqui, o negócio já começa a dar um aperto mais, né? Isso aqui já vai ficando um pouco mais interessante. Eu vou pegar um outro adjetivo, que é o adjetivo, por exemplo, boring. De boring, ele vai dar a ideia de entediado. Então você vai dar a ideia de ter entediado. E aí eu vou perguntar para você o seguinte: agora, se eu quisesse falar, eu quero que você escreva no chat aqui agora para mim. Eu estou entediado. Como é que ficaria essa frase? Eu estou entediado. Coloca essa frase no chat para mim. Vamos lá. Jaque, Nilo, Maísa. Cara, perfeito. Vocês pegaram muito bem. Pegaram muito bem. Matheus, muito bom. Muito bom. João, você tá comigo, João? Ou você tá no ônibus ainda? Como é que tá por aí? Me manda um chat aqui se você não puder falar, tá bom? Ou se não, só liga o microfone. Foi mal, tava comendo. Ah, também? Cara, vocês usam a aula para jantar também, né? Eu não faria diferente, tá? É que eu cheguei, também cheguei agora, Não, cheguei já maravilhoso. entrando. Maravilhoso. Tá em casa, meu amigo. Tá em casa. Pessoal, vocês Mas tô super. acompanhando. Perfeito. Tamo junto, irmão. Cara, vocês super pegaram a ideia. Super pegaram a ideia. Brenda, aqui você colocou o I'm boring. No caso, a gente botaria o bored. Porque a gente tá falando de nós mesmos, Brenda. Ah, entendi. Eu fiquei meio confusa com isso Não, agora. isso aqui é perfeito. Eu já vou te dar o próximo ponto. Porque quando a gente está falando da gente, de como a gente se sente, a gente usa o adjetivo com ed. Mas agora, meu bem, quando a gente está falando sobre uma situação que causa um sentimento, aí a gente usa com ing. Então, por exemplo, quando a gente fala da gente, pessoa, a gente fala I am bored. Eu estou entediado. Mas quando eu quero falar que o filme é entediante, né? Aí a gente usa com ing, Brenda. Então, assim, você só errou o time, na verdade. Entendi. Entendeu? Então, então o ED seria só pra gente mesmo, não seria O pra, ed... tipo, seria pra Exato. outra pessoa também. Exato. E o ing seria o adjetivo para uma situação. Mas na verdade, o nosso próximo tema aqui. Eu vou escrevendo aqui. E, Lari, você pode comentar. Você colocou aqui no chat? Pode falar. Então, aí, isso mesmo que você está escrevendo agora é um adjetivo? O que que é isso? Que eu não entendi Ah, muito. desculpa. Adjetivo. É porque minha letra é feia mesmo. Ah, tá. Eu tô tentando entender o que que é isso. Eu tô, gente, o que é isso? Tá Ah, bom. me perdoa, cara. Me perdoa, meu Deus do céu. Porque no primeiro tá parecendo um S, não tá parecendo um É, J. tava Ah, mesmo. Me será que eu perdoa. perdi algum feeling? Eu não tô sabendo. Será que é uma palavra nova que eu não sei nem em português? Tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Iva. Me perdoa, me Obrigada. perdoa. É minha letra feia mesmo. Tá bom, obrigada. Ó, adjetivo que causa sobre o que causa o sentimento. Então, agora vamos pegar na situação. E eu vou trazer a mesma frase que a Lari colocou, né? Porque a Lari falou, eu estou interessada, né? Então agora, Lari, se eu quisesse falar, o filme é interessante. Olha só a diferença, né? Eu estou interessada, o filme é interessante. Como é que ficaria agora essa frase, Lari? Eu. Pode. Ah, The Movie, né? Acredito. The movie is. Gente, desculpa a minha voz, é que eu tô rouca. Relaxa.
The movie, eu acho que é The movie is interesting. Dessa vez, Muito bom, garota. Pode falar o que que você falou? no caso, agora dessa vez com o ING, né? No Ficou o caso, não ING. o ED. Exatamente. Cara, isso aqui eu não sei. Por exemplo, talvez a galera um pouquinho mais avançada, eu não sei se vocês já têm isso como, tipo, um feeling, um sentimento de, tipo, ah, Marcos, eu sabia que, tipo, colocava o ED e quando colocava o ED, mas não sabia o motivo. Eu lembro que eu, por muito tempo, eu fiquei nessa de, tipo, cara, eu sabia que, sei lá, nesse caso eu colocava o ED, no outro eu colocava o ING, mas eu não sabia o motivo, a razão. E aí depois que eu fiz isso, minha mente fez, tipo, caramba, então faz todo sentido. Então, revisando aqui basicamente, cara, quando você tem, tipo, um adjetivo, você tá falando sobre o que você se sente, o que você sente, a gente usa o ED. Quando é uma situação, algo de fora, a gente usa o ING. Tudo bem até aqui? Porque agora a gente vai tentar trazer aqui agora umas frases. Tranquilo, gente? Tudo certo? Acho que tá de boas, né? Show de bola. Acho que tá todo mundo tranquilo com relação a isso aqui. Então, agora a ideia, eu quero construir frases com vocês, tá bom? Então, o que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma frase e aí vocês vão ter que decidir se vai ser a palavra com ed ou se vai ser a palavra com ing, tá bom? E aí você vai comentar aqui no chat se é a palavra com ed ou a palavra com ing. E aí a gente vai discutir isso, a gente vai debater isso, tá bom? Vamos ver os debates que vai rolar aqui. Deixa eu adicionar aqui. Então, a primeira frase é o seguinte: The instructions, the instructions were. E aí, qual palavra que entra aqui agora? Confused ou confusing? Vamos lá. Então, para quem não entendeu essa frase, é o seguinte: as instruções eram confusas. Tá bom? Então, essa aqui é a frase completa. The instructions were. E aí, eu quero saber como é que você colocaria esse confusing ou confused na forma aqui. Vamos lá. O pessoal tá colocando aqui, olha, e eu tô vendo que tá tendo uma galera confused e tá tendo uma galera confusing. Isso aqui é sensacional. Porque é nesses momentos que a gente aprende, tá, gente? É nesses momentos que a gente tá aqui pra errar, pra gente cometer esses erros, e com esses erros a gente vai aprendendo. Isso pra mim é o mais importante, tá bom? E aí, até mesmo antes de eu corrigir, eu vou trazer uma diferença chave pra vocês. Vou até colocar aqui, olha. Vou abrir uma seta e vou abrir uma diferença chave pra você não errar mais, e talvez você até mude a sua opinião agora, tá? Chave em adjetivos. Qual é essa diferença chave, cara? Você vai pensar assim, olha, você vai usar o ed você vai usar para o sentimento do sujeito. Então você vai pensar, cara, sempre que for o sentimento do sujeito, sempre que for o sentimento do sujeito, cara, eu vou usar o ed. E eu vou usar o ind para uma característica ou uma causa. Então eu vou usar para uma característica, uma causa. E aí eu quero saber de você ainda agora, né? Quando eu falo the instructions were confused or confused? Se alguém for mudar de opinião, você pode reescrever aqui para mim, tá? Que eu tô aqui lendo aqui. Então você pode botar aqui o que você acha aqui agora. Porque olha, o ed vai dar a ideia de sentimento do sujeito. E o ing vai dar uma ideia de característica ou da causa daquilo. Perfeito? Ó, eu vi que o Nilo aqui ele mudou de ideia, né? O Nilo colocou aqui agora confusing, correto? Ó, perfeito. Ah, continuou com a mesma, Nilo. Perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos lá, gente. Aqui no caso a gente usaria o confusing, tá? Então aqui
a gente usaria o confusing. Pô, Marcos, por que agora o confused? Deixa eu até ver aqui. Por exemplo, Brenda, você colocou confused com um ED. Me explica o teu motivo, a tua razão? Porque pode ser o erro, pode ser o que uma outra pessoa esteja achando também. Tá, eu pensei que fosse no passado. Então, e Aham. também seria como alguém se sente, tipo, para mim as instruções estavam confusas, entendeu? Entendi, entendi. Cara, isso aqui é um ponto bem legal. Porque nesse caso, Brenda, tinha que ter o sujeito. No Ai, sentido de tipo, a Brenda está confusa. Aí eu colocaria. A Brenda estava, né? Brenda was confused. Aí entendi, teria o sujeito ali. Mas perceba que ali só tá a característica das instruções. Qual era a característica das instruções? Elas serem confusas. Então, no caso, seria o ing ali nesse caso. Tranquilo, meu entendi, amor. entendi. Tranquilo? Amanda, eu vi que você colocou também confused. Fez sentido essa... Você estava na mesma linha de raciocínio que a Brenda ou a sua linha de raciocínio foi diferente? Isso, eu tava na mesma linha de raciocínio, só que indo além, para mim Uhum. o the instructions é o sujeito falando ali no, ai meu Deus, no I'm, you, we, they. Ah, o Enfim, sujeito seria o eu tava it. pensando que o they, né, o they Ah, o lá, que they. era para Aham. coisas, seria Perfeito. o the instructions. Então, por isso que eu coloquei Hum. confused. Ah, entendi, meu amor. Entendi, entendi, entendi. É, porque aqui, querendo ou não, por exemplo, eu entendi perfeitamente o seu ponto. Cara, ótimo raciocínio. Ótimo raciocínio, Amanda, de verdade. E aqui, o que quebra é que, querendo ou não, as instruções não é um sujeito de pessoa. Entendeu? Eu acho que Entendi, é aham. isso o que é o que faz mais sentido, sabe? Tipo, essa Sim. ideia de você sentir, entendeu? Não, faz sentido. Se pensar em pessoas, faz total sentido, assim. É, Aí, ó, no caso, seria coisas aqui, né? Tipo, perfeito, perfeito. O Nilo colocou intangíveis. uma frase aqui muito boa, Nilo. Adorei, adorei de verdade. Nesse caso, as instruções não sentem, entendeu, Manda? Sim. Confusão, Uhum. mas elas podem causar confusão. Elas causam as coisas, elas não sentem aquilo, sabe? Uhum. Então, nesse caso, por isso que seria, cara, sensacional. Nossa, essa aula, assim, de nível tá altíssimo hoje. Eu tô adorando, tô adorando. Muito bom, Nilo. Lari, você falou que tem uma dúvida aqui, né? Pode falar, meu. Tem. Você falou a questão do sujeito, tipo, nessa frase não tem um sujeito. É como se Uhum. fosse somente falando da instrução. Ok. Mas, por exemplo, se na frase tivesse um sujeito oculto, aí no caso seria válido a outra opção, mesmo sendo oculto. Ou o sujeito ele tem que estar explícito na frase. Cara, que pergunta boa. Que pergunta boa. Obrigada. É, pergunta boa, de verdade. E acho que o primeiro ponto, Lari, é que a gente quebra muito, porque a gente pensa às vezes em português, isso não tem pra onde correr, né? É a nossa língua mãe. Mas, por exemplo, no inglês, você não vai ter sujeito oculto. Hum, Aí já limpa tudo, entendeu? A não ser, por exemplo, em casos raríssimos, como, por exemplo, você está dando uma ordem para alguém. Por exemplo, Lari, limpa a sala de estar. Aí eu vou falar, Lari, nem preciso falar Lari, né? Eu vou falar, clean the living room. Aí não tem o sujeito. Mas na maioria das frases, em quase todas as frases, quando você vai conjugar no inglês, ela precisa ter, né? Tanto que, por exemplo, quando a gente fala assim, chove ou está chovendo, a gente coloca o sujeito no está chovendo. Olha só que loucura. A gente fala it's raining. Então, em todas as frases, normalmente, Lara, vai ter sujeito. Então, faz com que, cara, o sujeito ele tem que estar ali, ele tem que estar aparecendo, tem que estar à vista. Entendeu? entendi. Então, nessa segunda opção que você falou, de não ter o sujeito, igual essa opção de você falou, limpe a sala ou limpe o quarto, não seria caracterizado dessa forma, então, né? Perfeito. Exatamente. Não seria. Entendi, o sujeito está explícito. Show de Tá ok. bola. Muito bom, meu amor. Muito boa. Ótima pergunta. Vamos para a próxima aqui, olha. Eu vou traduzir depois a frase, tá bom? Para quem não entendeu a frase, eu vou traduzir depois. I felt, tananã, e aí eu vou colocar aqui during the meeting. Olha, essa palavra felt vai dar a ideia de sentir, tá? Eu acho que aqui eu já dei a planta, né? Eu acho, né? Então, I felt bored ou I felt boring vai dar a ideia tipo de eu me sentir.
E aí o bored vem daquela palavra que eu falei com vocês antes, né? Entediado. Então eu vou colocar aqui, olha. Entediado ou entediante, né? Pode seguir. During the meeting, durante a reunião. Então, a frase no português seria: eu me senti entediado durante a reunião. Entendeu? Eu me senti entediado durante a reunião. Ó, o Matheus tá falando que eu dei a dica aqui, olha. Que isso, cara? Eu dei a dica, né? Não, eu acho que essa ficou explícita. Eu acho que depois que a gente trouxe essa discussão, isso aqui ficou muito mais tranquilo. Eu acho que ficou muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. Ó, ninguém errou aqui agora. Todo mundo colocou worried. Ninguém com dúvida. Perfeito, perfeito. Vamos para a letra C já direto, porque eu acho que essa aqui pode causar coisas interessantes. Então vamos lá. Her results, her result is. Essa aqui eu acho difícil, tá? Já vou falar para vocês. Surprised e surprising. Aí aqui, olha, vocês já podem ir escrevendo aqui, tá? No chat, para quem já sabe. Para quem não sabe, vem comigo que eu vou explicar essa frase. Essa palavra her significa dela. E results, tecnicamente, de resultados, tá bom? Só que no inglês a gente faz essa inversão. Então, para a gente poder falar os resultados dela, a gente coloca her results na frente, tá bom? Então a gente faz essa inversão. Então nessa frase aqui seria her result is pontinho, pontinho. Então, qual seria a tradução dessa frase? Os resultados dela são surpreendentes, né? Então, her results is. Como é que vocês estão colocando aqui no chat? Deixa eu dar uma olhada. Ó, o pessoal tá vindo com surprising a dar com pau aqui, ó. Que isso, gente? Sensacional isso aqui. Her result is surprising. Cara, sensacional, sensacional. Muito bom de verdade. Vocês estão tirando onda demais. Cara, nenhum erro, todo mundo entendeu, pegou a ideia. Emily, você chegou depois, mas tá fazendo sentido pra você, meu amor? Você já pegou a linha de raciocínio? Tá, tá sim, Marcos. Ah, maravilha, meu bem, maravilha. Fico feliz. Pode falar, você ia falar alguma coisa? Não, não, só tossi só. Minha Ah, garganta tá um tá. pouco ruim hoje. Dá pra sentir, a voz tá meio tensa, hein? É, Gente, hoje eu tô meio chuva o capenga. que tem de uma galera rouca aí hoje? Olha, vou te falar um negócio, hein? Ó, a Amanda perguntou aqui, porque se refere aos resultados, né? Perfeito, Amanda. Ótima linha. Isso aí, exatamente. Ó, essa aqui, muito boa também. His. Calma aí, eu não botei em vermelho, né? Perdão aqui. Ah, tired ou tem tiring? Então, his after running 10 km. Então, ele, ó, his vai dar a ideia de ele está, correto? Ele está cansado. A palavra tired pode dar a ideia de cansado e tiring também a ideia de cansativo, tá? Ele está cansado depois de correr 10 quilômetros. Então, ele está cansado depois de correr 10 quilômetros. Vamos lá, como é que fica isso aqui? Ó, todo mundo colocando tired, tired, tired. Muito bom, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito. Que isso, cara? Eu não tô dando dica. É porque é a frase, entendeu? É a frase em português, aí não tem muito pra onde correr. Ó, pra gente terminar essa linha, porque depois eu ainda vou trabalhar a ideia de passado com vocês com essas frases. Só pra gente poder fechar essa linha de raciocínio aqui, olha. Último pra gente fechar. That documentary, that documentary is really. E aí a gente vai ter a palavra shocked e a gente vai ter shocking. Então, that documentary is really. Então, qual é a frase aqui?
Este documentário é muito chocante. Documentário é muito chocante. Gente, vocês estão sensacionais. Só subiu aqui, ó. Shocking, 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 shocking. Muito bom. João, arrebentou, João. Perfeito. Manda todo mundo, cara. Shocking. Tranquilo aqui. Cara, eu acho que isso aqui agora fez todo sentido. Vocês não erram isso aqui nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Tranquilaço isso aqui. Ó, de boa. Agora, eu não vou dar mais dicas, mas a gente vai pensar agora com a ideia do presente contínuos e a gente vai pensar com a ideia do passado, se você colocaria o ED ou se você colocaria o ING, tá bom? Não vou dar mais a dica. Eu quero que vocês tenham esse feeling também. Esse feeling também de você saber às vezes qual é o certo e qual é o errado faz muito sentido, tá? Eu sempre bato muito nessa tecla de você. Ah, Marcos, tô com dúvida em qual. Cara, vai naquele do teu coração falar que às vezes, na maioria das vezes tá certo. Você só ficou com medo de se comunicar, sabe? Você só ficou com aquele medo de falar. Mas na maioria das vezes tá super certo. Então vamos lá. Olha só. Quando eu falo assim, olha. We. Eu vou colocar o verbo aqui entre parênteses, e aí você vai ter que colocar esse verbo ou com ing ou com ed, tá bom? No chat. A mesma linha de raciocínio. Então a frase é o seguinte: We. E aí vem o verbo, que é o verbo plan. We plan the event last week. E aí, como é que fica essa frase aqui? We plan the event last week. Vamos lá, quero ver vocês comentando aqui agora. A gente fica planning ou fica planned? Ó, boa, 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 boa. Matheus corrigiu aqui, né, Matheus? Você colocou dois N's, correto? Perfeito, meu amigo. We planned. Perfeito? Gente, sensacional. E aí, deixa eu perguntar aqui, por exemplo. João, por que você colocou com ED, João? Deixa eu tentar entender um pouco o teu raciocínio aqui, cara. Por que tu colocou ED aqui? Fala pra mim. Porque no caso foi o sujeito que sofreu a ação, certo? O I. Perfeito. Perfeito. Nós, correto? Ou Isso, melhor nós. ainda, porque essa frase está no passado. E aí a É, gente também coloca o tem ED isso. com o Eu esqueci de passado. falar, é o passado. Isso aí, porque como é que a gente identifica o passado nessa frase? Com ED. Isso aí. E também está escrito last week. Last week significa, João, Semana passada. semana passada. Muito bom. Tranquilo? Fez sentido? Perfeito. Ó, o Nilo até colocou aqui. Muito bom. Próxima, a próxima frase aqui agora. Eu quero saber se vocês conseguem fazer essa identificação. Ah, I'm. E aí vou colocar o verbo aqui, ó. Train. ah, for a 5K. Né? Então, como é que fica essa frase aqui? Como é que o verbo ele se comporta aqui? I'm train for a 5K. Com ing ou com ed? Eis a questão. Eis la question, né? Ó, todo mundo colocando aqui. Perfeito. Gente, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, sensacional. Todo mundo colocando aqui a ideia do ING, né? Raquel, por que você colocou ING? Deixa eu entender aqui para ver se o raciocínio tá seguindo. Por que você escolheu colocar Eu com ainda, ING? eu ainda tô na ideia do sujeito ainda. Quando não tem sujeito, Ah, é ing. mas nesse caso a gente tem sujeito, não tem? A gente tem o I am ali, né? O I é um É sujeito. verdade, é verdade. Foi o começo dessa explicação que eu peguei pela metade. Aí eu Olha só, isso fiquei aqui, confusa. cara. Não, isso aqui é maravilhoso, porque eu te confundi agora, mas você tava indo por feeling. Você tava indo por feeling. Sim, Certo. E tá certo, tá? Você tava indo por feeling. Porque você já viu tanto frases assim que você já se acostumou, meu amor. É isso, é parte.
né? Amanda, foi o mesmo feeling também? Foi o mesmo raciocínio, Amanda? Que você colocou aqui que não entendi? Ah, não, não entendi por que com ING, sendo que a gente tem o IM. Você não entendeu por que é com ING, sendo que a gente tem o Isso. IM? É. Você colocaria ED no caso? É, não, exato, mas por que o ING seria correto? Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos raciocinar em cima disso aqui, olha. E aí, para poder quebrar todos os raciocínios, não, para a gente poder fechar esse raciocínio. Lembra aqui, olha, quando eu coloquei, foi no início mesmo, tá, Raquel? Acho que você talvez tenha ter perdido antes de entrar. Quando a gente tem uma situação em andamento, algo acontecendo, a gente usa o ing. Quando a gente tem algo que aconteceu no passado, a gente coloca ed. Tá bom? Com os verbos regulares, obviamente, né? Então, quando a gente olha para as frases que a gente viu aqui agora, a primeira frase, we plan, a gente colocou ed por quê? Porque ela está se remetendo a algo no passado. Nós planejamos o evento semana passada. Tudo bem aqui, Manda, Raquel? Tranquilo? Sim, eu viajei, eu li, eu treinei, não eu estou treinando. Eu viajei, Ah, perfeito, meu amor, perfeito, agora perfeito, faz perfeito. sentido. Agora conectou, né? Agora as É, peças se encaixando no o quebra. problema sou eu mesmo. Tá tranquilo. E aí, quando a gente tem o I am, esse I am, cara, o que que significa esse I am? Ele pode ter duas linhas de raciocínio. Certo, Manda? Eu estou e eu sou. Concorda? Tranquilo? Quando a gente raciocina, quando a gente tem um verbo to be junto no contexto ali, cara, muito provavelmente, se vir um verbo logo após, esse verbo ele vai ter que ter ing. Né? Porque o ing, eu não sei se vocês já conectaram essa ideia, mas o ing no inglês, quando a gente está tratando essa ideia, ele é equivalente ao NDO no português. Não sei se vocês já perceberam, né? Quando a gente fala, por exemplo, treinando, termina com NDO. Trabalhando, estudando, vivendo, lendo, tudo isso termina com NDO. E quando a gente quer se referir a isso em inglês, a gente pega o verbo e a gente coloca ing. Entendeu? Então, nesse caso aqui, como eu tô falando eu estou treinando, aí eu coloco training com ing. Por quê? Porque são duas coisas. Eu tenho o verbo to be ali para poder me identificar, né? Que vai vir um verbo com ing. E outra coisa também, manda. Tá acontecendo nesse momento, né? Perceba que não tem nada ali me remetendo ao passado. Tipo, se tivesse um last week, se tivesse um ano passado, aí eu colocaria o trained. Entendeu, manda? Tranquilo, Raquel? Leve? Beleza. Show de bola. Entendi. Ó, surgiram dúvidas aqui, ó. Jaqueline levantou a mão, pode falar, depois a Brenda. Marcos, então, não é nem dúvida, era mais uma coisa que eu uso para poder gravar. Por favor. Eu gravei, tipo, sempre que for ING é algo que tá acontecendo, porque Uhum. loading tá processando, tá Oh, carregando. sensacional. Aí eu gravei assim, sempre vem na mente e Pô, funciona. lindo, 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 lindo demais, lindo demais. E aí, o que que essa aula vai acrescentar para você, Jaque? Essa questão do adjetivo, correto? Tipo, para você falar o adjetivo de uma situação agora, você já sabe que agora você usa ing também, né? Sim, sim, com Talvez certeza. seria algo que você não saberia, né? Mas agora você conectou uma. O ing serve para os Fora dois. vocabulário, né? Muito bom. Fora vocabulário. Pô, legal, legal. Bom saber. Brenda, pode falar, meu amor. Então, Marcos, eu acho que é uma pergunta meio boba, mas Não, nenhuma pergunta é boba, por favor. Lança braba. é, eu só não entendi esse for na frase, tipo, entendeu? Por que seria o Perfeito. for na frase? Legal, cara. A palavra for, cara, isso aqui é sensacional. Ótima pergunta e nada, nada, nada boba. O for, ele pode dar várias ideias. Por, pelo, para, né? Então, aqui, o for, a gente vai usar ele porque ele tá dando a ideia do motivo pelo qual ele tá treinando. Então, nesse caso, Tá. ele tá treinando para os 5 km, para uns 5 km. Então, Ah, entendi. o motivo, a razão dele pelo fato dele treinar é esse. Então, a gente usa o for. Entendeu? Entendi. Obrigada, Marcos. De nada, meu amor. Que isso, foi um prazer. Gente, até aqui tudo bem? Vamos lá. Eu quero saber se está tudo certo aqui com vocês.
Gente, eu acho que todo mundo conseguiu entender muito bem essa construção. Eu queria fazer uma revisão antes da gente fechar essa aula, tá bom? E aí, depois eu abro para alguma dúvida se vocês tiverem. Ó, a gente começou a trabalhar o seguinte: a gente pegou a diferença de ED para ING, palavras com ED, palavras com ING. E aí, primeira linha de raciocínio com o ING é o seguinte: cara, coisas que estão em andamento, coisas que estão acontecendo, a gente coloca em ING. Aí o Nilo trouxe, né, a frase I am studying, a Brenda trouxe a frase I am working, porque são coisas que estão acontecendo, correto? Depois a gente foi trouxe o ED para a linha de passado. Só que o ED não é para todos os verbos no passado, é só para os regulares, né? Depois a gente pode até abordar isso, trazer verbos irregulares no passado. Então, a gente pega esse verbo e coloca ED. Então, I studied, vai dar a ideia que você fez aquilo no passado. Eu estudei. I worked, eu trabalhei. Passado. Isso aí, assim, superficial, mas tranquilo. Aí a gente aprofundou, porque eu trouxe o ing como um adjetivo e como uma atividade. Então você pode falar, por exemplo, swimming is great. Na ideia de natação, olha, substantivo, não é uma palavra. Natação é boa. E swimming também pode significar o verbo I am swimming, eu estou nadando. E também o ed como esse adjetivo, né? Esse adjetivo para quem sente. Então você pode falar eu estou interessado, né? A gente trouxe vários outros aqui, como por exemplo, he started, né? I felt bored. Então a gente está trazendo essa ideia de sentimento. Quando você quer trazer esse sentimento, esse adjetivo, você coloca o ed, correto? E o ing também, para quando a causa de uma situação, né? Como a gente viu aqui também, como por exemplo, her results is surprising, né? Os resultados delas foram surpreendentes. That documentary is really shocking. Esse documentário é bem chocante. Então a gente trouxe muito essa ideia. E eu tenho certeza que aqui, cara, pelo que eu vi de resposta no chat, as construções, tudo isso fez muito sentido. E aí eu quero saber agora se alguém ficou com alguma dúvida aqui. Se teve alguma dúvida, gente, ficou ou foi tranquilo aqui para vocês? De boas? Maísa que tá aqui acompanhando agora, né, sua primeira aula. Como é que foi, Mai? Foi tranquilo para você? Deu para poder pegar os conteúdos? Deu para entender tudo? Legal, Mai. Fico feliz. Fico feliz. Muito bom, gente. Vocês que botaram aqui no chat, cara, fico muito feliz que tenha dado tudo certo, que tudo isso aqui fez sentido para vocês, porque a ideia é exatamente essa, é a gente clarear e a gente trazer luz para aquilo que talvez estava meio embaçado assim na nossa cabeça, né? Que isso normalmente acontece, mas o meu trabalho aqui é exatamente fazer isso, trazer essa tranquilidade, essa luz para vocês. Perfeito? Então, gente, fico muito feliz que tenha tirado essas dúvidas de vocês, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama lá no chat, me chama lá no pessoal, tá? Tô aqui para poder ajudar. Uma ótima noite para vocês e até a nossa próxima, tá? O PDF eu vou encaminhar lá no grupo para vocês, tá bom? Ótima noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Perfeito, Tchau, Marcos. tchau, Obrigada. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Até semana que Nada, vem. pessoal. Ótima noite. Tchau, tchau.